Boa noite, senhoras e senhores. Peço a todos que desliguem o celular ou coloquem em modo silencioso. Hoje, dia 10 de março de 2025, declaro aberta a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus com o versículo bíblico lido pela secretária Cirlei. Boa noite a todos os que nos assistem no plenário e também os que nos assistem em casa. Salmo 119, capítulo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Coloco em discussão a ata número 05/2025 da sessão ordinária número 4/2025, realizada em 24 de fevereiro de 2025. Presidente. Eu gostaria de fazer em tempo uma retificação na ata, porque o vereador Ivanir me citou aqui que eu agi de má fé e não está na ata. Eu gostaria de fazer essa retificação. A ata número 05/2025 da sessão ordinária número 4/2025, realizada em 24 de fevereiro de 2025. Acho que não. Pela ordem, presidente, não é uma retificação que o vereador está pedindo para colocar, que ele quer que conste na ata, o que foi dito. Depois em outro espaço, vereador. Esse é o seu comentário aí na ata, depois que o senhor comentava na... Vereador Márcio. Então, essa retificação vai ser feita. Vai ser feita a retificação, se tá como não está na ata, vai ser feita. Então, está em votação a ata. Sete votos favoráveis e um contrário. Aprovada. Leitura do expediente recebido do prefeito municipal. Correspondência externa recebida, de autoria do Poder Executivo, divulgação a classificação dos beneficiários para adquirir lotes urbanos do Programa Habitacional de Interesse Social Alto da Colina. Correspondência externa recebida, de autoria do Poder Executivo, atualização de informações sobre certidões e multas. Correspondência externa recebida, de autoria do Poder Executivo, respostas aos pedidos e requerimentos. Ofício de autoria do Poder Executivo, encaminhamento do projeto de lei para apreciação. Projeto de lei número 7 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 28, de 11 de julho de 1991, que cria o Conselho Municipal de Saúde de Vitor Grefe e da outras providências. Projeto de lei número 8 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 929, de 11 de outubro de 2006, que cria o Conselho Municipal do Idoso para substituir em toda a lei as expressões idoso e idosos pela expressão pessoa idosa e pessoas idosas, respectivamente, da nova redação ao capítulo do artigo 3º e revoga o inciso 2º do artigo 3. Projeto de lei número 9 de 2025,
de autoria do Poder Executivo, que acrescenta as alíneas A e B ao inciso 1 e a alínea A ao inciso 2 do artigo 51 da Lei número 2136, de 13 de novembro de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. Projeto de Lei número 10 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do primeiro do artigo 3º da Lei número 1106, de 27 de maio de 2009, que institui Programa de Vales Alimentação aos servidores públicos municipais de Vitor Grefe e da outras providências. Projeto de Lei número 11 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que concede revisão geral anual. Projeto de Lei número 12 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que concede aumento de remuneração aos servidores públicos municipais vinculados ao Poder Executivo. Projeto de Lei número 13 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que cria o cargo de provimento efetivo de fiscal tributário, altera dispositivos da Lei número 626 de 2003 e da outras providências. Correspondência externa recebida de autoria do Poder Executivo, divulgação da lista classificatória definitiva dos beneficiários para adquirir lotes urbanos do Programa Habitacional de Interesse Social Alto da Colina. Ofício-mensagem de autoria do Poder Executivo, anexar e substituir o projeto de lei número 9 de 2025. Leitura do expediente recebido de diversos. A pasta dos expedientes recebidos de diversos está disponível. Leitura do expediente expedidos pelos vereadores. A pasta dos expedientes expedidos pelos vereadores está disponível. Leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores. Requerimento número 23 de 2025, de autoria do vereador Valdir José Vieira do União, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja enviada ao Executivo Municipal requerimento para que este tome as providências cabíveis no âmbito de um programa habitacional municipal voltado para pessoas carentes de baixa renda, para viabilizar a construção de uma residência unifamiliar para o senhor Rosane Gross, nos termos da legislação vigente que assegure a direção à moradia digna. Justificativa. A referida cidadã, há alguns anos, tem sido beneficiada pelo pagamento de aluguel social, realizado pelo município através da Secretaria de Saúde e Assistência Social, em cumprimento a uma determinação do Ministério Público Estadual. Tal benefício, embora essencial para garantir condições mínimas de moradia, se apresenta como uma solução temporária e onerosa aos cofres públicos, não apresentando a efetivação do direito fundamental à habitação. Importante destacar que a senhora Rosane Gross já possui um terreno para a construção da residência, o que viabiliza uma construção mais eficiente e definitiva para a sua situação habitacional. Dessa forma, a edificação de uma moradia no referido terreno
permitirá que a beneficiária tenha uma moradia própria e digna, reduzindo a dependência de auxílio financeiro municipal para o pagamento de aluguel e otimizando as utilizações dos recursos públicos. Nos termos do artigo 6º da Constituição Federal, que estabelece a moradia como um direito social fundamental, bem como o artigo 23, inciso 9, que prevê a competência dos municípios na promoção de programas habitacionais, tornando-se imprescindível que a administração municipal adote medidas concretas para assegurar uma solução definitiva à situação da senhora Rosane Gross. Além disso, a Lei nº 11.124 de 2005, que institui o Sistema Nacional de Habitação no interesse social, reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à população em situação de vulnerabilidade social. Lei número 10.256 de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade, também dispõe sobre a função social da propriedade e a necessidade de assegurar moradia digna aos cidadãos, garantindo que programas habitacionais priorizem pessoas em situação de vulnerabilidade. Além de arcabouço legal supracitado, a efetivação desse pedido encontra respaldo nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, da ONU, especialmente no ODS 11, que busca tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, garantindo acesso à moradia adequada para todos. Dessa forma, considera o direito fundamental à moradia a existência de um terreno disponível para construção e a economia que tal medida representaria para os cofres públicos. Solicitamos que a senhora Rosane Gross seja incluída em um programa habitacional adequado, permitindo a construção de uma residência unifamiliar em seu terreno. Tal providência, além de estar em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade, contribuirá para a melhor alocação dos recursos públicos e para a promoção do bem-estar social. Dessa forma, requeremos que essa demanda seja analisada com prioridade e que sejam adotadas as providências necessárias para atender a solicitação em benefício à senhora Rosane Gross. Sem mais para o momento, aguardamos um retorno e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Passo a presidência, então, para o nosso vice, Selmar, para mim poder defender o requerimento. Então, a gente, 2017, como fui vereador, me lembro que fosse hoje, eu entrei com um projeto na Câmara de Vereadores, que era lá embaixo, alugada a casa, e a gente começou um trabalho para reformar ou fazer uma casa, e a gente chegou à conclusão que não tinha mais como, na época tinha parecer de engenheiros, que não tinha mais como reformar, era só demolir a casa. 2020, a Justiça, então, mandou um papel que o município era obrigado a pagar o aluguel. É a determinação do Ministério Público. Desde 2020 para cá, quantos anos se passaram e ainda estamos pagando o aluguel? Eu acho que um pouco por falta de interesse, na minha opinião. Terreno, a pessoa tem. Queira ou não queira, até hoje foi gastado, para não ser, em verdade, R$ 28.350 de aluguel. Sendo que esse dinheiro podia ser aplicado com outros benefícios para assistência social. Eu que está na hora de nós pegar, não só falar, e agir. Agir, correr atrás de recursos.
Recursos tem. Falta correr atrás. Seria isso. Boa noite a todos. Venho fazer algumas observações sobre o requerimento. Como o presidente e vereador traz, né, já é uma questão que vem há bastante tempo sendo tratada. Algumas tentativas também já foram feitas com relação ao caso da munícipe, de tentar enquadrá-la no programa A Casa é Sua, qual não foi possível, porque o terreno tem situações irregulares, né, foi constatado e não foi possível. Com relação ao programa habitacional, penso, né, na minha opinião, de que, e não é, né, mais possível enquadrá-la, pois é um programa que já está em andamento. Então, por isso, inscrições já feitas e todo um processo aí sendo, na minha opinião, não há como colocá-la, incluí-la, né, como inscrita. Caso ela já está inscrita, então também o problema já está aí tentando ser solucionado, que é a próxima fase, né, que de 11 casas que são para quem tem a renda mensal ainda menor do que essas agora, que foram destinadas agora. Mas por acreditar que não é possível enquadrá-la nesse programa, o qual consta no requerimento, né, eu serei então contrária, que fique claro que não é contra a necessidade, sei da necessidade, entendo a situação da munícipe, mas pela ideia que sugere e que, na minha opinião, não será possível. Então, por isso, serei contrária. Meu também. Eu quero colaborar nesse assunto, vereador Valdir e Suzana. Primeiro, eu não concordo com a questão que tu colocaste, Suzana. Eu sei bem, né? Inclusive aqui eu pedi nessa casa uma relação daqueles que se inscreveram, que foram inscritos, que se inscreveram aqui no programa Casa Sua, e até hoje não veio. E sei que a Rosane estava inscrita nesse programa Casa Sua, e inicialmente o terreno dela estava realmente, ainda não estava no nome dela. Essa situação foi resolvida no decorrer do processo, a informação foi levada por ela para o prefeito municipal, e o prefeito disse que não tinha o que fazer. Entende? Isso que no outro ano, no ano seguinte, tinha de novo, né, a possibilidade do município se inscrever nesse programa, já inclusive com a situação regularizada do terreno. Então, eu me reservo o direito aqui de questionar, né, até que ponto, de fato, a administração municipal teve preocupação em resolver essa questão, né, porque a pendência que tinha, ela tinha sido resolvida em tempo. E sim, né, eu dou razão aqui ao presidente, ao vereador no seu pedido, porque nós temos sim que usar os terrenos que existem, os recursos que existem do município também, né, por que esperar que alguém, né, que tenha baixa renda, seja vulnerável, precisa esperar um terreno do município para ganhar sua casa, se ela tem um terreno, inclusive dela, um caso de terreno de herança, entende? Que poderia ser construída a sua moradia, e aquele terreno do município lá para outra família. Então poderia sim, entendeu, existir essa preocupação, sabe, até mais do que ela, outras famílias beneficiadas com a construção de uma pequena moradia, porque ela não precisa muita, é uma coisa simples, né? Uma moradia popular de fato, né? Então eu acho sim que teria que dar essa prioridade, né? E foram feitos até projetos aqui para melhorias de casas, reformas e tal, que ajudariam, às vezes, evitariam que casas que estão com problema. Então eu concordo com o seu pedido, vereador, né? E faço esse questionamento, talvez a vereadora leve para o prefeito, e se eu estou equivocado, né, eu aceitaria uma resposta, uma crítica, uma justificativa sem problema nenhum.
eu não sou contra o pedido do vereador Valdir. Me deixa um pouco essa dúvida que a vereadora Suzana falou. Eu não tenho conhecimento de como está esse terreno, né, no nome da senhora Rosane. Concordo com ela, que para ganhar alguma coisa ou ter, de repente, um financiamento a juros subsidiado, eu não sei se ganha totalmente, de repente, esses programas do governo até possa conseguir. Mas, então, eu não serei contra o requerimento, não tem o porquê, mas foi muito bem frisado por ela, que tem esses lotes, sim, caso esse terreno ainda esteja enrolado, o vereador Ivanir disse que não está, né? Mas eu não tenho conhecimento se está ou não está. Caso ainda esteja com algumas pendências, tem essa opção para essas pessoas de baixa renda, que a nossa cidade aqui não tem muitas pessoas precisando esses lotes. Porque a nossa cidade, graças a Deus, é uma cidade com um bom ramo, um bom perspectiva de vida. Não sei a palavra correta, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, nós não estaria gastando ou cedendo esse terreno para ela, se ela não tem condições. Não era uma alternativa ruim, que estava se dando condições ela ter a sua casa da mesma maneira. Mas, se ela consegue viabilizar o seu terreno, o seu nome, que bom, né? Isso é verdade. Daria a opção de outra família usufruir lá em cima. Então, eu não serei contra. Não vejo um empecilho de estar votando contra, porque com certeza esses programas aí estão aí para ser beneficiado, mas basta que a pessoa tenha todas as questões legais que possibilite ela ser beneficiada no programa. Viu, até de repente posso discordar um pouco com vocês, vereadores, porque é uma coisa que, de repente, não precisa desses programas habitacionais que tem. Vamos correr o município, o prefeito aí para correr atrás de recursos. Recursos, de repente, a fundo perdido, que pode conseguir, é só ir atrás. Fazer uma casa particular para ela, o município, arcando com a consequência. Tem como fazer isso? Tem como fazer, deve ter como fazer, ou correr atrás de recursos. Eu acho que isso é uma coisa, se não se encaixar no programa, se ela, que nem o vereador Ivanir falou, mas é um pensamento que nós tínhamos já desde 2020 que está correndo isso, pagando aluguel. Então não é uma coisa que tem que ter esquecida, tem que estar sempre presente. Presente ali, está vendo, ele está fazendo o contrato com a pessoa, e ele está vendo, não, essa pessoa precisa dessa casa. Porque muitas outras pessoas precisam de uma ajuda da assistência social também. Então, de repente, nós podíamos fazer um negócio certo aqui, para ela ter a moradia própria dela e poder ajudar outras pessoas com esse valor que já foi pago para esses aluguel. Não sou contra que pague aluguel, com certeza não. Ela tem que ter onde morar. Mas eu acho que a casa própria é bem melhor. Só uma complementação, presidente Selmar. Pode ser. Assim, esse valor que foi pago em aluguel, o vereador Valdir, é um valor ao longo dos anos, mas é um valor que tem um amparo legal pelo jurídico da prefeitura que pode ser feito. Ao invés de se construir uma casa com recurso próprio da prefeitura, tem que ver toda a parte da legalidade, se consegue, se não. Esse nós sabemos que consegue se pagar. Claro que o aluguel é um dinheiro que se foi e não volta mais. Que bom seria se nós pudéssemos construir de imediato. Não sou contra a sua ideia, vereador, de o município construir, mas não é tão simples assim. Precisa para comprar qualquer maquinário precisa 3 orçamentos. Então é uma questão muito delicada. Não é tão fácil assim chegar lá e vamos construir a casa e depois que o prefeito querer responda, né? Seria isso, minha contribuição é essa. Muito obrigado. Não, acho que de repente o senhor me entendeu mal, vereador. Eu estou dizendo que se pode, tudo tem que ser feito e tem que ser feito
um jurídico, um parecer jurídico certo. Não sou de trabalho escondido e nem fora da lei. Se existe lei para pagar um aluguel, deve existir uma lei para construir uma casa no município. Só falta, de repente, a vontade de ir atrás do documento. Na minha opinião. Tem tantas coisas que a gente possa fazer, não custa a gente, ao menos, tentar, que até hoje não foi tentada, desde 2020. Ao menos tentar. Se não der certo, beleza? Mas o menos tentar, nós temos que tentar. Seria isso. Em votação, o requerimento número 23, 2025. O meu dá, mas ele... Eu aí. Seis votos favoráveis, 2 contrários, aprovado pela maioria. Passo a palavra ao presidente Valdir. Requerimento número 24 de 2025, de autoria do vereador Márcio Pinto da Silva, MDB, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja enviada aos órgãos de assessoria jurídica competentes, especificadamente ao IGAM e o DPM, solicitação de parecer sobre a legitimidade da manifestação prévia da presidente da Câmara Legislativa em relação ao projeto de lei antes da votação. Justificativa. Através deste, venho respeitosamente requer que seja encaminhado solicitação aos órgãos de assessoria jurídica competentes, especificadamente ao Instituto Gama de Assessoria e Órgãos Públicos IGAM e ao Departamento de Apoio aos Munícipes DPM, a fim de obter um parecer técnico quanto à legalidade da manifestação prévia do presidente da Casa Legislativa sobre projetos de lei antes da votação, considerando que o presidente da Câmara detém o voto de Minerva, sendo responsável pelo desempate em caso de igualdade de votos. Entende-se que a antecipação e seu posicionamento pode influenciar os demais vereadores, comprometendo a isonomia do processo legislativo. Desta forma, questiona-se a legalidade e a adequação da conduta de um presidente que antecipa publicamente seu voto e intenção em relação a determinado projeto de lei antes mesmo da devida deliberação e votação. Solicita-se, portanto, que os referidos órgãos assessores se manifestem quanto à legalidade dessa conduta. Se for o caso, orientem sobre possíveis medidas a serem adotadas para garantir a imparcialidade e a lisura dos debates e votações no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Nestes termos, pede deferimento. Coloco em discussão o requerimento número
24 de 2025. Está com a palavra o vereador Márcio. Muito bem, eu fiz esse requerimento porque fui dar uma olhada no regimento. No regimento eu falo depois no espaço, mas no regimento ele não esclarece muito. E como o presidente me pediu que era para mim trazer documentos, então, para mim, coisa mais, uma posição mais exata, eu encaminhei a esses órgãos para saber o parecer jurídico. Pelo seguinte, quando uma comparação que eu tenho para fazer aqui, um juiz de direito, ele está sentado escutando as partes. Mesma posição tem o presidente, na minha opinião. O presidente escuta as partes, o qual somos nós vereadores, e no final, se caso der empate, o presidente dá o seu veredito, que é o voto Minerva. E na minha opinião, modesta opinião, que eu não sou formado em leis, nada, acredito que o presidente não pode se manifestar favorável ou contrário antes da votação, para não induzir a um de nós, colegas vereadores, a votar de acordo com a maneira que o presidente pensa. Claro que sim, depois da sua votação, com certeza tem todo o direito de manifestar o seu voto. Pode abrir o seu voto nas explicações pessoais, o qual nessa casa, há anos atrás, vinha sendo feito dessa maneira. Por isso, então, que encaminhei esse requerimento para os órgãos, para que eles analisem, caso eles precisem analisar, de repente, a conduta de nós vereadores, não coloquei junto, não há necessidade de colocar junto, mas se eles querem analisar a filmagem, fica tudo filmado, fica tudo registrado, é tão fácil de analisar a nossa execução. Serei isso, presidente. A minha defesa do meu requerimento. Vou passar a palavra para o nosso vice, para mim poder dar uma explicação, Dona. Com a palavra, o vereador Valdir. Concordo com o senhor Márcio, assim, só que na minha opinião, eu não induzo a ninguém a votar. E nem venho de fora para dentro induzir a votar. E o meu voto, se eu quiser lá fora, eu falo. Porque eu sou dono do meu voto. Eu sou dono do meu voto. Eu não sou induzido por ninguém. Não tenho rabo preso com ninguém. Fui eleito pelo povo e é o povo que eu vou defender. Entendeu? Então é isso que eu penso. Eu sou um vereador, sou presidente da casa, mas tenho direito de palavra, na minha opinião. Quero ver a lei, com certeza. O que a lei dizer, a gente vai fazer. Mas eu vou sempre estar defendendo os projetos que é bom e o que é ruim. Vou falar. Eu passo a palavra para o vice, eu tenho o direito de falar. Eu tenho o direito totalmente de falar, que eu acho que nós fomos eleitos pelo povo para poder falar e discutir com vocês. Com todos os vereadores. E eu não induzo ninguém a votar. Nunca foi a minha intenção, já agora vai completar 9 anos de vereador, nunca foi a minha intenção de induzir alguém, inclusive tu já trabalhou comigo. Então eu sou dono do meu próprio voto. Eu sou dono do meu próprio voto. Dono mesmo. Seria isso, presidente. Para dar continuidade aos trabalhos, eu volto a palavra ao presidente. Vereadora Suza, está com a palavra. Eu apoio também o requerimento do vereador Márcio e quero só acrescentar que é uma questão de protocolo, né? Como fala a palavra, acho que não é questão de ofensa a ninguém, né? É questão de palavreado mesmo, culto, que o próprio regimento traz. Então, acho que é nesse sentido, de protocolos a serem seguidos. Assim como sempre se seguiu nessa casa. E agora a dúvida é essa, né? Por anos vinha se seguindo um protocolo e agora esse protocolo não está bem como vinha sendo. Então, essa é a dúvida. E acredito, então, mais uma vez, que esse palavreado não é para ofender ninguém, é para a gente ter certeza da conduta, das condutas, né? Aqui, questão de protocolo, de bom andamento, né? Das sessões. Coloco, então, em votação o requerimento número 24, 2025.
5 votos favoráveis, 2 contrários. Aprovado por maioria. Projeto de Lei número 14 de 2025, de autoria da mesa diretora, que altera o primeiro do artigo 3º da Lei Municipal número 1240/10, que institui programa de vales alimentação aos servidores do Poder Legislativo de Victor Greff e da outras providências. Projeto de Lei número 15 de 2025, de autoria da mesa diretora, que concede aumento real aos servidores públicos do Poder Legislativo. Dando continuidade à sessão, com a sessão, passo agora para o espaço reservado aos pedidos verbais. Comecemos pelo vereador Luciano. Nenhum pedido, presidente. Vereador Ivanir. Eu tenho um pedido, presidente, que eu peço para ser enviado um ofício ao Dyer, a coordenadoria regional do Dyer, para retomar o assunto e falar da importância, né, de ser feita a alteração, a modificação do trevo ali, de acesso da 142, ali que vai para o 23, né? A gente teve muitos problemas já de acidentes, é um local perigoso, né? E nos parece a todos, né, porque a gente conversa, que já passou tipo, nessa casa aqui, né, a solicitação para o DAE fazer a alteração, modificar aquele trevo ali para ele ficar parecido com os outros trevos que tem no trecho, que no sentido que vai a Cruz Alta, né, que reduz um pouco o perigo, pelo menos, né, obrigando a redução da velocidade ali na passagem daquele ponto ali. Era isso. Vereadora Júlia. Nenhum pedido, presidente. Vereador Elton. Nenhum pedido, presidente. Vereadora Susan. Nenhum pedido, presidente. Vereador Márcio. Não tem, presidente. Vereadora Cirlei. Eu tenho. Solicito que seja encaminhado um ofício parabenizando a Associação de Pais e Mestres e Funcionários da Escola Municipal de Educação Infantil Felipe Alflen pela iniciativa, em especial aos pais e avós dos estudantes, em promover a limpeza, poda, limpeza das calhas, pintura das salas e do pátio, corte de grama, retirada de galhos e sujeiras que se encontravam no pátio da escola, com o objetivo de promover um espaço mais adequado e segurança às crianças e professores. Trabalhos foram desenvolvidos no final do mês de fevereiro. Da mesma forma, solicito que seja encaminhado um ofício parabenizando o Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Marcílio Dias pela realização do mutirão de limpeza e organização realizado no dia 6 de fevereiro de 2025, que se mobilizaram para tornar o ambiente escolar mais acolhedor e preparando para o ano letivo. Também gostaria de deixar uma mensagem para o Dia da Mulher. Hoje é com grande honra e emoção que me dirijo a todas as mulheres, em especial as mulheres da nossa cidade, de uma maneira muito especial as mulheres do meio rural, que tanto contribuem para o desenvolvimento e a sustentabilidade do nosso município. As mulheres são a base na nossa sociedade. São mães, filhas, irmãs, profissionais, líderes, educadoras e guerreiras. No campo, elas assumiram um papel ainda mais desafiador, trabalhando na agricultura, no cuidado com os animais, na gestão das propriedades, ao mesmo tempo mantendo viva a cultura e as tradições que são tão importantes para a nossa identidade. As mulheres rurais são verdadeiras guardiãs da terra. Com suas mãos firmes e corações generosos, elas cultivam não apenas alimentos, mas também esperança e dignidade para suas famílias e comunidades. Neste momento, quero destacar a importância de reconhecer e valorizar o papel das mulheres rurais. Meu trabalho incansável e sua dedicação são exemplos de perseverança e amor ao próximo. Elas nos ensinam diariamente a importância da família, na comunidade e no cuidado com a natureza. Como vereadora, prometo-me a continuar apoiando iniciativas que promovam o bem-estar e o desenvolvimento de mulheres, tanto as da cidade como aquelas que vivem no campo. Quero que elas tenham acesso a recursos, capacitações
e oportunidades que lhes permitam continuar a desempenhar seu papel fundamental em nossas vidas. Que possamos, juntos, construir uma sociedade onde todas as mulheres sejam valorizadas, respeitadas e tenham suas vozes ouvidas. Agradeço a todas as mulheres por sua incansável dedicação e por serem exemplos de força e resiliência. Em especial, rendo minha homenagem às mulheres do meio rural que, com seu trabalho e amor à terra, nos inspiram a seguir em frente. Muito obrigado e que Deus abençoe todas as mulheres. Vereador Silmar. Só reforçando o pedido, então, do vereador Ivanir sobre os trevos ali, a modificação do trevo, né? Na verdade, nós temos dois trevos ali, né? O que seria necessário, né? Então, só para reforçar o pedido do Ivanir. Obrigado. Eu não tenho nada hoje, então vamos para o pequeno expediente. Espaço do pequeno expediente. Abertas inscrições. Encerrada as inscrições. Com a palavra, o vereador Ivanir. Eu gostaria que a secretária fizesse a leitura ali de um pequeno trecho do ofício recebido do presidente, o ofício 065, que veio do prefeito municipal, recebido do prefeito municipal, lá na resposta lá aos pedidos de autoria do vereador Ivanir, letra B. O vereador. É o ofício 065. É o que veio as respostas aos pedidos e requerimentos, é do dia 6 de março. 065. Qual é a letra? É na segunda folha lá, respostas aos pedidos de Ivanir Urbano Born, letra B. Se puder fazer a leitura. Requerimento número 16 de 2025, relatório e descrição das ações desenvolvidas pelo Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social durante os anos de 2002 a 2024 de combate às baratas. Acerca do referido requerimento, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social realiza anualmente a desinsetização e desratização e a limpeza dos reservatórios de água potável em todos os seus prédios. O mesmo procedimento é adotado nas escolas municipais. No que se refere ao perímetro urbano de nossa cidade, a secretária, por meio da vigilância sanitária, realizou atividades de fiscalização nos estabelecimentos comerciais, conforme suas atribuições legais, e busca implementar ações diretas voltadas à prevenção e ao controle da proliferação de baratas. Ademais, considerando que a administração municipal está realizando a desinsetização e desratização das bocas de lobo da cidade, através da empresa especializada, será solicitado ao médico veterinário municipal um relatório detalhado sobre as medidas e ações adotadas até o momento, uma vez que tais atividades estão previstas entre as atribuições, conforme disposto na Lei Municipal número 1012 de 2007, assim como as dos demais responsáveis das áreas afim. Sabe-se que essa demanda deve ser conduzida de forma integrada entre as áreas vinculadas e que as atribuições previstas em lei não dependem da ordem específica para sua execução, devendo ser desempenhadas de maneira contínua pelos servidores.
assim como as demais atividades relacionadas aos programas sob responsabilidade da secretaria mencionada no requerimento número 16 de 2025. Veja só, eu fiz um pedido simples para apresentar um relatório das ações desses anos, né? Especificamente com relação ao combate às baratas. Eu não queria mais voltar nesse assunto, porque já falamos muito sobre isso, né? Mas aí com a maior, não vou dizer o termo aqui que eu pensei, né? Mas desviando do assunto, primeiro, não apresentou relatório nenhum, de nenhum dos anos, né? Deu uma explicação geral, genérica, né? E pior do que isso, além de não apresentar o resultado, ainda culpa um profissional da prefeitura, dos 4 servidores, como se ele fosse o responsável por desses anos todos não ter sido feito nada, ou muito pouco, né? Então, eu vejo isso como um alerta, porque os servidores que se cuidem, que qualquer problema que acontecer, que algum cidadão reclamar, ele pode estar sendo culpado depois, né, de que a culpa é do tal servidor que não tomou a iniciativa de fazer tal coisa. Ou do tal servidor nas obras, ou na agricultura, ou na saúde, ou no meio ambiente. O chefe não precisa mais secretário, não precisa mais chefe, não precisa mais planejamento, não precisa receber orientação, né? Então, assim, ó, é muito simples. E não é verdadeiro isso, né? Até porque o profissional citado ali, né, ele está designado, ele está lotado numa outra ação, num outro departamento que não tem nada a ver com isso. Então, isso por portarias, né, por tudo de forma legal. Então, né, que não é feio dizer, inclusive, que a reunião que foi feita, a contratação de serviços para fazer a dedetização, o combate às baratas, ela só aconteceu, ela só foi desencadeada depois que nós, vereadores, aqui na Câmara de Vereadores, e a população cobrou que fosse feita alguma coisa. Aí a prefeitura, o executivo reuniu e contratou serviço. Antes disso, não fez nada. E até porque eu acho que estava um pouco preocupado com a questão da cuca com linguiça, né? Porque poderia aparecer lá os insetos também, né? E ficaria muito chato isso. Então, é muito mais fácil assumir um erro e dizer que vai resolver do que arrumar outros culpados para aquilo que se deixa de fazer. É só isso que eu quero fazer, essa observação com relação a esse assunto. E de minha parte, fico muito contente que tinha sido feito e realmente eu acho que já adiantou bastante. Reduziu bastante as faltas, reduziu bastante, né, no perímetro. Parabéns à administração por ter tomado. Era só isso. Tribuna livre, não havendo nenhum inscrito no espaço de tribuna livre, passamos para a ordem do dia. Leitura, discussão e votação do projeto de lei, então, do Executivo, do Legislativo, nada consta. Passamos então para explicações pessoais. Abertas inscrições. Explicações pessoais. Encerrada as inscrições. Com a palavra, vereador Ivanir. Outro assunto que eu não ia mais falar, mas já que houve o vereador, nosso colega Elton, puxou o assunto. De fato, vereador Elton, né, quando alguém levanta e traz informações que, no meu entendimento, foram distorcidas, né, usando essas informações para desfazer aquilo que eu havia falado aqui na Câmara de Vereadores com relação à condenação de que se tivesse acontecido um agendamento e não foi atendida a pessoa, não foi comunicada a pessoa naquele dia, que isso estava errado. E no dia que nós levantamos a questão aqui, era essa informação que a gente tinha, depois não sei se mudou alguma coisa. Aí o vereador veio aqui dizer, na outra sessão, que eu era sabedor
de que o agendamento havia sido cancelado, que não tinha agendamento, que o agendamento não existia, não é verdade. Então, quando alguém distorce um fato, para mim, né, distorce um fato para tirar vantagem, para mim isso é uma característica de uma ação de má-fé, sim. Entendeu? Né? Eu acho que seria melhor ter dito assim, não, Ivanir, né, no dia que nós discutimos a questão aqui, a informação que se tinha era uma, né? A informação que surgiu depois pode ter sido diferente, não sei se foi confirmada, não sei como evoluiu isso. Mas no dia que nós levantamos a questão aqui, por iniciativa da vereadora Serlei, a informação que nós tínhamos era essa, né, de que existia um agendamento, a pessoa veio, a paciente veio para ser atendida e o médico não estava. E ela não tinha sido comunicada do cancelamento dessa consulta. Era essa informação que existia e foi isso que eu condenei. Foi isso que eu condenei, isso foi muito bem explicado aqui durante várias sessões. Eu não ia mais levantar esse assunto, mas enfim, já foi dito, né? Outra questão, eu tenho aqui para comunicar, né, que eu já em dezembro conversei com os recursos humanos da Prefeitura Municipal, com a Maraclay, e já deixei pré-agendado, pedi informações, recebi informações da Maraclay lá em dezembro, né, e eu agora, a partir do dia 26 de março, não serei mais servidor do município de Vitor Greff, né? Solicitei minha aposentadoria voluntária por idade, né? Desejo muito, né, que a profissional que deverá ser chamada, que tem uma veterinária concursada, né, na banca de concursos, né, que ela tenha sucesso, que continue o nosso trabalho, que faça mais até, tomara que faça, né? E isso seria muito bom sempre para o município, né? Quero dizer que eu fiz concurso público quando o prefeito Paulo Godoy era prefeito, passei, assumi, sou 12 anos agora veterinário, lotado, designado para fazer o serviço de inspeção municipal, né? Serviço de inspeção municipal no SIM de Vitor Greff, faço as inspeções da produção nas agroindústrias e colaboro com outras atividades, sim, sempre, né, com a Secretaria da Saúde, Secretaria da Agricultura, quando sou demandado, nos meus horários que eu tenho disponível, além daquilo que é de minha obrigação fazer. Mas estou me dedicando mais a outras atividades, vou me dedicar mais a outras atividades profissionais e também, né, aqui a minha atuação como vereador também, que demanda mais tempo do que eu tenho hoje possibilidade de dedicar. Vou fazer isso. Para encerrar, né, também somando aqui as palavras, né, da Serlei, né, pelo Dia Internacional da Mulher, né, que nós tanto amamos, precisamos, dependemos, temos que estar juntos de braços dados, trabalhando sempre, né, e respeitando acima de tudo e lutando, né, para que tenha uma justiça maior, né, porque a gente sabe, né, que a mulher, assim como outros segmentos, outras pessoas da nossa sociedade ainda recebem as suas discriminações, não têm o mesmo espaço e têm um valor espetacular na nossa sociedade. Espetacular, né? E nós temos sim que dizer, né, que estamos juntos e apoiamos, né, e valorizamos o trabalho delas, o sentimento delas, o amor que elas nos dão e aos nossos filhos e assim por diante. Era isso que eu tinha para dizer e muito obrigado. Vereador Márcio. Não vou me alongar muito, presidente, porque vou falar um pouco do regimento aqui e porque eu como cidadão e como vereador até hoje eu nunca perdi a abertura do festival aqui e eu quero ver se fluir aqui bem ligeirinho que nós conseguimos ainda participar da abertura lá. Muito bem. Falando um pouco, quando a gente diz pela ordem, presidente, eu sei que o senhor está a par, porque o senhor está por dentro do regimento, o senhor disse que estuda ele bastante. Quando a gente fala pela ordem para apresentar a questão de ordem na observância de dispositivos regimental ou solicitar esclarecimento à presidência sobre a ordem dos trabalhos. Ou significa, quando um vereador se desvia do assunto, a gente às vezes pede pela ordem para que o presidente analise, tem de 2 minutos para falar pela ordem. Artigo 133, o vereador que solicitar a palavra deverá
inicialmente declarar que a título de artigo anterior pede a palavra e não poderá se desviar-se da matéria em debate, né? Que seria alguns assuntos que estão em debate em algumas projetos que às vezes existem alguns desvios de assunto. Por isso que nós sugerimos, às vezes, pela ordem, para que siga a orientação aqui no nosso regimento interno. Claro que sim, que precisa ser feita algumas adequações, presidente. Concordo com o senhor, inclusive a parte do presidente. Na parte do presidente, o presidente deverá, deixa eu ver aqui, no artigo 22, nos casos de licença e impedimento de ausência do município, esse aqui seria do prefeito. Deixa eu ver onde é que está a outra parte que eu anotei aqui. Ao presidente é facultado o direito de apresentar proposições às considerações do plenário, mas para discuti-las deverá se afastar da presidência enquanto se tratar do assunto proposto, como está sendo feito. Faça o cargo. Eu fui pesquisar o que é facultado. Facultado significa, eu tenho sinônimo aqui. Sinônimo de facultado: permitir, conceder, oferecer, proporcionar, tornar-se fácil. Ao o presidente apresentar, então ele tem a opção de defender o seu requerimento ou não defender, mas se ele defender, deverá se afastar. O presidente deverá cumprir a decisão soberana do plenário sobre pena de deliberação. Quando o presidente se omitir ou exorbitar das funções que são fato, cabendo-lhe recurso do ato do plenário, seria no caso de um abuso de autoridade, presidente, né? Aí é passado para o plenário da deliberação, e essa deliberação o presidente deverá cumprir a decisão soberana do plenário sob pena de desinstituição, né? Então, caso que o plenário julgue, né? É coisas que tem no nosso regimento, né? Não estou inventando nada. As inscrições, na página, o regimento foi feito as expressões e ele está um pouco mais diferente que aquele pequenininho. A inscrição, falar explicações pessoais, será solicitada durante a sessão e anotada na época que era cronometrado, com o meu colega vereador Luciano fazia quando eu era presidente, ele cronometrava pelo secretário encaminhado ao presidente. Não pode o orador se desviar da finalidade da explicação pessoal, nem ser aparteado no momento. Em caso de infração, será o infrator advertido pelo presidente, será a palavra cassada. Cada vereador inscrito para falar de explicação pessoal terá 5 minutos para falar vedada a sessão de tempo. Então, naquela época, hoje nós temos um sistema, então, né, que cronometra e faz a nossa inscrição. Mudou um pouquinho. Desculpa não estar falando perto do microfone. Mas, que bom que nós temos o regimento em mãos, e o regimento, algumas clareadas ele não dá. Então, eu trouxe para mostrar que a gente também está por dentro do regimento, presidente. E eu sei que o senhor é dono do seu voto, e todo mundo tem que ser dono do seu voto, com certeza. Mas, na minha opinião... Encerra, senhor vereador. Encerra. Muito obrigado, presidente. Luciano Drema está com a palavra. Boa noite a todos. Aproveitar o meu espaço aqui agora para convidar, né, a população de Vitor Grefe, toda ela, para fazer presente no dia de hoje até sexta-feira, para prestigiar nosso grande festival da Cuca, Nacional da Cuca com Linguiça. Então, né, são vários shows, né, Cuca com Linguiça, chopp, enfim. Toda a população está sendo convidada, né, e esperamos que seja uma semana produtiva para o nosso comércio local e que todos, né, saibam fazer uma festa
consciente. Cuidarem o trânsito, né, que todo não aconteça nada de mais grave no trânsito, ou enfim, no próprio evento. Tá? Então, seria isso aí, presidente, convidando o pessoal então, para participarem do Festival Nacional da Cuca com Linguiça. Com a palavra, a vereadora Susan. Quero aproveitar meu espaço, então, para parabenizar ao núcleo vitorense, então, que também está totalmente envolvido com a organização do nosso festival, que se inicia hoje. Toda uma organização prévia. Essa semana de muito trabalho, tenho conhecimento de todo o trabalho, né, que demanda dessa semana para que tudo finalize bem lá no final da semana. Parabenizar também ao executivo que dispõe de seus funcionários também incansáveis no trabalho lá de organização para que tudo esteja funcionando, esteja tudo certo, para que a população venha e possa ter um bom evento. Né? Seriam muitos os nomes que eu poderia citar, a gente não cita para que não tenha né, de esquecer algum nome. Acho que todos os nomes são importantes, também tenho esse conhecimento de quem está lá, né, fazendo encanamento, fazendo as ligações elétricas, de quem está montando, de quem está se doando. Né? Mas a todos esses envolvidos, muito envolvidos, todas essas semanas aí eu peço licença para citar um nome, que é um nome, sim, que, digamos, que puxa a frente de todo o festival, um nome muito cogitado essa semana, muito chamado, muito, né, necessário no nosso festival, uma pessoa que está direto no celular, está sempre envolvida, que se doa o seu tempo em benefício do nosso município. Sei de toda a dedicação e comprometimento do nosso grande amigo Chico Chavadinski, o Milton Hernani Chavadinski. Quero, então, aqui publicamente parabenizá-lo, e especial por essa doação do seu tempo a todo esse trabalho, e isso, né, ao nosso município. Então, meu grande abraço, meu respeito e minha admiração pelo Chico. Seria isso. Então, eu passo a mesa diretora para o nosso vice, para mim poder fazer o uso da palavra. Com a palavra, o vereador Valdir. Que bom, Márcio, que tu tem o regimento. Eu ia mandar imprimir para todos nós aqui da casa um regimento imprimido para nós ter o regimento em mão. Mas que bom que tu imprimiu, então tu está estudando, que é a coisa que eu faço. Sobre o núcleo que a dona vereadora falou, eu também tinha escrito aqui, parabenizar o núcleo que está fazendo o evento. E citar nome, que eu até agora do núcleo sei o Chico. Então eu tenho que dar os parabéns pelo Chico, pelo serviço voluntário que ele está fazendo no nosso município. Isso eu tenho que dar os parabéns para ele. Merece os parabéns por estar fazendo um serviço voluntário dentro do nosso município, de tantas pessoas, e ele então pegou e chamou essa responsabilidade e está fazendo esse serviço voluntário. Outra questão que eu queria falar, para ocupar meu tempo aqui, para ser mais rápido, é sobre os projetos de aumento de salário. Eu quero deixar claro para o funcionalismo público, mas claro, que a votação dos projetos não foi feita hoje, que desde janeiro está enrolando, chegou essa semana na casa, não foi votado hoje por falta de documentos. Só por isso não foi feita a votação hoje. Então seria, se tivesse vindo tudo em ordem, que nem eu achei que ia vir, pela demora do projeto, nós podíamos votar hoje, só que, infelizmente, não vamos conseguir votar por falta de documentos. E sobre o Dia da Mulher, eu acho que o vereador Ivanir, vereadora, falar tudo, eu acho que eu tinha escrito também aqui, mas para não se alongar muito, eu acho que os parabéns para todas as vitorenses, as nossas mulheres vereadoras, batalhadoras que estão trabalhando aqui na nossa casa, funcionárias, então isso, dá os parabéns para elas. Seria isso, presidente. Com a palavra, o presidente Valdir. Vereador Elton, está com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, pessoal que nos vê pelas redes sociais.
pessoal da plateia. Esse comentário do senhor presidente, eu tive a humildade, né, de conversar com o senhor antes da reunião e pedir para o senhor que se pudesse fazer a votação do aumento de salário, e o senhor me explicou. Então, também ficou contente que o senhor teve o diálogo comigo, né, que era um pedido que eu ia fazer para votação hoje, né, porque vai ficar muito em cima na próxima sessão para dar o aumento agora em março. E também gostaria muito, presidente, de falar, de parabenizar as mulheres, nem todas elas merecem, né? E também parabenizar o pessoal da Cuca com Linguiça, do Festival Nacional. Então, assim, ó, também não posso deixar de parabenizar o prefeito Laírto e a vice Michele. Também estão se doando, cada vez mais, cada vez ajudando. Então, assim, ó, eu acho que tem várias pessoas, que nem a Susan citou, né? Não é uma, não é duas, mas principalmente aquelas pessoas, assim, que fazem a limpeza. Todos são iguais, mas desde a limpeza até a última pessoa. Parabéns, parabéns, e só assim que sai o Festival Nacional da Cuca com Linguiça. Seria isso, presidente. Nada mais a ser tratado. Agradeço a presença que compõe o plenário, os que assistem através das redes sociais. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 24 de março de 2025, segunda-feira, às 18h30, na sede do Poder Legislativo, salvo em caso de convocação extraordinária. Declaro encerrada a sessão.